Pessoal, hoje é dia de hipocrisia, né? Vocês vão entender como os bolsonaristas fazem de tudo para destruir o Brasil só porque eles não estão no poder. Se bem que quando eles estavam no poder também eles tentaram destruir tudo, né? O Flávio Bolsonaro, né, o filho do Bolsonaro, que é senador, esse aqui, ó. Hoje ele fez essa postagem aqui, ó. Quando o Lula erra, quem paga o pato é você. O desespero arrecadatório do governo Lula tem levado a decisões desastrosas e com consequências que espalham estragos por toda a economia. Infelizmente, os desfechos dos erros do lulopetismo sempre atinge o povo das piores maneiras. A alta de combustível cria um efeito cascata que, em última análise, vai deixar o mercado, a padaria e o açougue mais caro. Isso aqui é verdade. É o efeito Lula corroendo o nosso bolso em cada dia com mais intensidade. Aí ele posta esse vídeo aqui que fala do aumento dos combustíveis, que é por causa da desoneração da folha de pagamento, tá? Eu vou explicar para vocês o que acontece. A desoneração da folha de pagamento é o seguinte: o patrão, em vez de ele pagar os tributos que são por lei para os empregados, que eu não sei quantos por cento que ele tem que depositar todo mês, em vez disso ele paga em cima do faturamento da empresa. Então, se a empresa, por exemplo, fatura bastante, ele paga muito, mas se ela não fatura muito, ele paga pouco. E essa lei de desonerar 17 setores da sociedade foi criada por causa da pandemia, que eles tinham preocupação que as empresas fossem quebrar. Então, para manter os funcionários no emprego, eles deixaram 17 setores livres de pagar esses tributos trabalhistas. Em vez de pagar sobre a folha de pagamento, aqui, ó, a pessoa pagava sobre o faturamento da loja, ou seja, a pessoa pagava bem menos para aquele funcionário. Mas os direitos daquele funcionário, como fundo de garantia, férias, FGTS, etc., quem cobria esse rombo era o governo. Então era uma lei provisória, que foi feita uma lei provisória. Então, por causa da pandemia, aqui eles colocam aqui em 2012, mas ela só foi aprovada na época da pandemia, para tentar proteger alguns empregos. Mas isso dá um rombo do governo, porque o governo tem que pagar do bolso dele. Aí, por causa desse rombo, o governo fez o seguinte, ó. Na semana passada, o governo publicou uma medida provisória que limita o uso de créditos dos impostos federais, PIS, CONFINS, pelas empresas. Ele limitou esse uso. Por quê? Porque tem que cobrir esse rombo. A publicação da medida foi uma forma de o governo compensar a desoneração da folha aqui, ó, de pagamentos, porque até agora a decisão ainda cabe ao STF, porque eles não querem que o Lula tire essa desoneração de folhas, mesmo ela não tendo gerado mais emprego, sobre setores da economia e de municípios, com o objetivo de cumprir a meta fiscal déficit zero em 2024. Contudo, a medida desagradou o empresariado. O Instituto Brasileiro do Petróleo calcula um impacto de 4 a 7% no preço da gasolina e de 1 a 4% no valor do diesel por causa do limite nos créditos PIS CONFINS. Só que o problema é o seguinte, pessoal, essa desoneração de folha, quem fez foi os próprios bolsonaristas, aqui, ó. Essa postagem aqui dele é de 2023, ó, 25 de novembro. Ao vetar a desoneração da folha de pagamento, Lula pune quem gera emprego no Brasil, saiba por quê. É mentira. Essa desoneração não gerou nenhum emprego a mais, tá? Ficou no mesmo patamar. Aqui, ó, no mesmo dia, 14 de dezembro de 2023, ele fala: derrubamos o veto de Lula à desoneração da folha de pagamento. Com isso, evitamos demissões em massa no Brasil. No Senado foram 60 votos a 13, isso mesmo, 13 contra os trabalhadores. Eles mesmos votaram para manter essa desoneração de folha, que não gera mais emprego. Eles mesmos estão mantendo isso e o governo tem que ficar compensando dos cofres públicos. Quer dizer, eles dizem que são liberais, né, não sei o quê, mas o governo tem que tirar do dinheiro dos impostos para poder bancar essa desoneração da folha dos trabalhadores. Passar a sirene. E que não gera nenhum emprego a mais, não teve nem impacto positivo. Aí agora, por causa disso, vai ter que ter esse aumentozinho na gasolina e eles botam a culpa no PT. Vocês notaram como a culpa é deles mesmo? Eles estão querendo dar privilégio para 17 setores da economia, alguns até irrelevantes, como por exemplo o jornalismo, né, as emissoras de TV. Eles querem dar privilégios para eles, mas aí o governo tem que tirar de outro lugar, porque se o governo furar o teto de gastos, aqui, ó, porque se o governo furar o teto de gastos, vão pedir correndo o impeachment do governo, falar que o governo é responsável, fora que pode gerar inflação, risco ao mercado, essas coisas. Então o governo tem que manter o teto de gastos. Agora, para o governo pegar dinheiro público para manter isso daqui, eles vão ter que tiveram que fazer essa medida provisória, que limitaram o uso dos créditos dos impostos federais, PIS e CONFINS. E é tanta hipocrisia desse Flávio Bolsonaro, pessoal, que até aqui o pessoal nos comentários está postando que na época do pai dele a gasolina chegou a R$10, passou de 10, né, em 2 estados, diesel passou de 9, e na época ele não via nada de errado. O pai dele, a solução do pai dele foi prejudicar os governadores para baixar o preço da gasolina, tirando aquele ICMS. Foi dar uma canetada e dando um foda-se para os governadores, que também depois nós acabamos pagando, né? Porque essa perda fiscal dos estados teve que sair do dinheiro dos nossos impostos.
Enquanto isso ele fica aí dando piti aqui na internet, ó, culpando o Lula. Sendo que quem na verdade manteve essa desoneração foram eles mesmos. Aqui, ó. Ele mesmo disse aqui, ó, derrubamos o veto de Lula à desoneração da folha. É muita cara de pau, né, pessoal? É muita hipocrisia, né? Se eles não tivessem derrubado o veto do Lula, a gasolina não estaria aumentando hoje e estaria tudo normal normalmente. Mas é por isso que eu digo, esses bolsonarismo, o objetivo deles é só fazer oposição ao Lula, não importa o que ele faça, é tentar prejudicar a economia, prejudicar o povo brasileiro, só para criar problemas para o Brasil, para desgastar o governo. Esse é o objetivo deles. Parabéns a quem vota nessas porcarias aí, tá bom? Tá aí, pessoal, só uma informaçãozinha aí, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.